No vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns direitos básicos da população LGBT. É importante a gente falar sobre essas questões porque no meio de tantas tragédias que a gente ouve notícias, é legal falar sobre avanços que ocorreram também nesse sentido. Desde 1830, o Brasil ele foi um dos primeiros países da América a descriminalizar a homossexualidade. Né? E essa questão da descriminalização, em termos mundial, ela teve um avanço bem diferente. Por exemplo, ainda existem países que isso até hoje é considerado crime. Mas o entendimento desde já 1973 também é que a homossexualidade deixou de ser classificada como doença pela Associação Americana de Psiquiatria. Em 1975, a Associação de Psicologia também seguiu o mesmo caminho. Já no Brasil, em 1985, 10 anos depois da Associação Americana, o Conselho Federal de Psicologia também deixou de considerar a homossexualidade como um desvio. E em 1999, ele estabelece regras para a atuação dos psicólogos em relação a essas questões de orientação sexual, declarando que a homossexualidade não é uma doença e, portanto, psicólogos não podem fornecer tratamentos que visam a condição de reversão dessa condição, visto que não é visto como uma doença. Em outras legislações, a gente tem também no nosso Código de Defesa do Consumidor que nenhum estabelecimento pode se recusar a atender uma pessoa baseada em preconceito. Temos em relação à união homoafetiva, que desde 2011 os cartórios de todo o Brasil, eles são obrigados a celebrar e registrar como casamento qualquer união estável homoafetiva e pode ter essa conversão, né, da união estável em casamento. Também temos a relação à adoção de crianças, então hoje casais homoafetivos podem adotar crianças desde que eles preencham os critérios básicos para qualquer pessoa de adoção. Mas a questão da orientação sexual não é mais algo relacionado a isso. Uma outra evolução também foi a visão da união afetiva como uma entidade familiar. Isso é uma grande proteção, porque ao ser visto como uma entidade familiar, a união homoafetiva ela ganha todas as proteções que estão na nossa Constituição Federal, que tem o objetivo de promover o bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, idade, ou qualquer outra forma de discriminação sexual. Outros avanços também se relacionam, por exemplo, ao nome social. Então, desde 2014, os boletins de ocorrências de todo o país têm o campo nome social que pode ser preenchido, se houver um nome social. E de 2016 para cá também, temos que todos os travestis e transexuais têm o direito de usar os seus nomes sociais em órgãos públicos, autarquias e empresas estatais federais, tanto se forem funcionários quanto usuários desse serviço. Também temos benefícios relacionados à questão previdenciária, então já é o reconhecimento que casais homoafetivos eles têm direito à pensão de morte e auxílio reclusão desde 2007. Nós percorremos um bom caminho com todos esses avanços, mas é importante lembrar que ainda também tem muitas coisas a serem conquistadas. Uma delas é o projeto de criminalização da homofobia, que tramita no Congresso já há muitos anos e que ele visa coibir violência contra a população LGBTQIA. É importante ressaltar que somos o país que mais mata transexuais do mundo, então tomar algumas medidas de proteção a essa população é extremamente importante. Olá, boa noite, muito boa noite a todos. Mais uma vez aqui a PLB Sindicato estará mediando um bate-papo sobre um tema bastante relevante. Tão relevante que muitas vezes a gente não percebe, né, um engajamento social a respeito do tema. Então, para a gente do sindicato, é salutar, trazer essas bandeiras, trazer esses assuntos, para que a gente sabe que a informação, ela liberta. Então, para mim, quanto representante de trabalhadores em educação,
É extremamente prazeroso estar tratando do assunto nesta noite. E para este bate-papo com relação ao LGBTQIA+, vamos estar trazendo os nossos amigos, companheiros e conterrâneos tancredenses, né? Que é o nosso amigo Léo, né? Léo Silva, conhecido por todos nós tancredenses como Léo Bi, está aqui já em nossa sala, com esse sorriso boa noite a todos, não é isso? E desde já eu quero externar minha alegria em estarmos aqui dividindo esse espaço de diálogo, né? Porque eu acho que é um tema muito pertinente, a gente precisa discutir, e é muito gratificante estar participando desse momento. E começo dizendo que nós já estamos fazendo história, viu? Só em a gente estar nesse espaço, debatendo sobre um tema tão fluido, é de muita alegria. Pronto, a gente é que agradece. E lembrando que Léo é um jovem conhecido por todos, estudante, né, habilitando-se em história, professor, né, vai aí para mim fazer parte da minha categoria, professor. E eu também, Léo, como professora, ver jovem engajado neste assunto, né, para mim é muito gratificante. E também se tornando professor, porque o professor ele tem o poder de transformar, né? Então, seja muito bem-vindo, certo? Muito e para obrigado. também enriquecer nosso bate-papo, vou trazer também um amigo de Tancredo Neves, né, que já conviveu aqui com a gente, hoje ele não está mais nos dando a graça da sua presença, está contribuindo lá com a comunidade de Itabuna, que é o nosso querido Carlos Silva. Para mim, ele tem outro nome, mas é Carlos Silva. Boa noite, Adilene. Boa noite, Léo. Boa noite, público da APLB Sindicato. Estamos com muita alegria participando com vocês desse bate-papo, com um tema muito rico e muito... a questão da luta, a questão de muita luta. Exatamente. Lembrando que Carlos também já fez parte aqui da equipe de professores de Tancredo Neves, né? Foi professor aqui com a gente. É um rapaz também bastante engajado nos assuntos sociais. Não é à toa que ele também é professor, né? Ele é ativista dos direitos humanos. Só uma ressalva, Léo também faz parte da frente LGBT, né? Dentro do movimento dentro da UNegro. Então, isso é muito importante, porque a gente percebe a importância da participação, né, dentro das frentes de organizações, seja ele da UNegro, seja ele dos movimentos sindicais, de modo geral, mas é preciso essa participação. Então, meninos, neste momento, a PLB Sindicato, ela, além da luta e defesa dos direitos dos seus trabalhadores, ela também é engajada nos temas sociais. Ela faz um trabalho bastante bacana de temas, de discussões de né? Tanto que nós vamos debater, conversar hoje. E vamos conversar hoje, nesse primeiro momento, sobre a sigla, né? Porque, geralmente, a gente ouve falar LGBTQIA+, LGBT, era LGBT, depois mudou, depois vai mudando. Então, assim, o que significa LGBTQIA+? O que significa isto? Esse conjunto de letras, Quer dizer o quê? Então, eu uso isso, né? O que é isso? O que significa essa sigla? O que ela quer me dizer? O que ela me representa? O que ela representa para a sociedade? Então, vamos falar um pouquinho sobre o primeiro sigla. Aí, eu direciono a pergunta para vocês, diga aí. Vou fazer assim, vou deixar vocês à vontade. Foi. Léo responde ou é Carlos responde? Responde, não estou ouvindo vocês direito. Você quer fazer as honras, Carlos? Começar dialogando sobre o que é essa sigla? Na verdade,
Antes era GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes. Depois vem LGBT, para contemplar as pessoas travestis, que também hoje contempla as trans, as pessoas trans. Depois vem o KISS, e assim, eu particularmente quase nem não tenho muita aprofundamento de tanta letra. Eu só digo o seguinte, que LGBTQIA+, para mim, significa pessoas que querem viver bem, que querem viver a sua vida com amor, quer viver, transportar o seu amor para outras pessoas, independente do significado que é LGBTQIA+. Simplesmente pessoas que querem viver no amor, transformar através do amor e viver a vida no amor. Para mim, significa isso, mas agora, nesse exato momento, me deu um pouco de branco na questão da letra, porque é muita letra para você lembrar, mas eu digo que contempla bastante pessoas. Na verdade, esse conjunto de letras é muito fluido, como a comunidade é fluida, então dá um nozinho até na nossa cabeça, que fazemos parte. Mas, como o Carlos explicou aí de forma sucinta, o L vem primeiro porque quem se iniciou lá na década, se eu não me engano, foi na década de 69, década de 70. Quem iniciou todo esse movimento de luta pelo reconhecimento foram as lésbicas. Então, é por isso que o L vem primeiro. Elas que iniciaram todo esse movimento. Se hoje eu, como gay, eu posso gozar desses direitos, eu posso me afirmar quanto à minha condição, com a minha situação, eu devo muito a isso às lésbicas. Por isso que a data, o dia 28 de julho, foi escolhido como dia de luta, porque no dia 28 de julho de 1969, lá nos Estados Unidos, em um famoso bar chamado Stoner House, me desculpem que eu não sou bom em inglês, em Nova York, aconteceu uma manifestação. Na verdade, foi um episódio fatídico que daí se deu o movimento, daí que se começou, despertou essa necessidade em começar a se falar sobre o tema, porque a todo momento, desde então, a comunidade, os gays, as transexuais, sempre são tratados de uma forma que a sociedade tenta, de certa forma, fazer com que a gente não existe. Então, a todo momento tem essa situação de apagamento, é como fazer como se a gente não existe. Então, surgiu esse movimento, e quem deu início a esse movimento foram as lésbicas. Aí depois vieram os gays, os bissexuais, as travestis, transexuais, os queen, e por aí foi. Então, hoje é um emaranhado de letras, como o Carlos falou, para mim, LGBTQIA+, é ser livre, é poder ser quem eu nasci, da forma que eu nasci, entendeu? E ser fluido, porque é muito fluido. A gente não tem uma mente assim fechada em uma letra. Eu faço parte disso aqui, não. A gente é uma comunidade. Então, a gente vive ali, somos todos diferentes, e são as nossas diferenças que nos tornam iguais. Então, é isso. Muito bem, meninos. E assim, a gente fica a se perguntar, né? A sigla, muitas letras, um movimento que começou lá em 70, né? Já fruto de violência, né? Fruto já de uma situação de violência. E precisa, né, na sociedade atual, né, a gente pode dizer, então, que a sigla é apenas para identificar um espaço, não é isso? Identificar um espaço, mas que, na verdade, são pessoas. Então, a mulher trans, né, o gay, o homem, né, o homossexual, as lésbicas, são pessoas, né, que, na verdade, está buscando todo esse espaço, porque a nossa sociedade, ela ainda, devido ao panorama histórico, né, devido à história, devido à educação, à cultura educacional, que a gente sabe que toda a educação histórica da sociedade tem uma influência religiosa marcante, maciça, incisiva, né? E essas interpretações, muitas vezes religiosas,
ao longo da história, né, que vai trazendo para o momento atual do nosso momento, da nossa sociedade, acaba que trazendo essas raízes. Então, as pessoas acabam se buscando uma identidade para poder... Mas na minha simples opinião, são pessoas, né? Ao negro, por que o movimento negro? Justamente para combater o racismo pela cor da pele. Então, usa-se a organização, cria-se uma sigla do movimento para tentar achar o seu lugar dentro da sociedade, ocupar o seu lugar da sociedade, que a sociedade preconceituosa não aceita o diferente. E aí quer colocar as pessoas dentro de uma caixinha, dentro de uma régua, dentro de uma caixa, para caber dentro da sociedade, que já sistematizou o seu modo, né? Edilene, me permite? Pode ficar à vontade. Quando você, só acrescentando um pouco daquilo que você fala do movimento negro, que também o movimento LGBTQIA+, pelo menos aqui no Brasil, é um movimento que também interfere, que luta também pelos direitos dos negros, porque a luta é pelas pessoas, pela minoria, pelas pessoas discriminadas de todos os tipos. Exatamente. Então, meninos, aí vocês já trouxeram aí essas informações referentes à sigla, muito importante, né? Léo traz o contexto histórico, Carlos traz a sigla de uma praticidade, né? Uma praticidade mais muito interessante, porque na sua fala ele trouxe traz a importância do amor, né? E isso é muito importante. Mas aí a gente também ainda se pega naquela questão, né? Entre sexo e gênero, né? Que também cria, né, uma certa confusão na cabeça das pessoas, que muitas vezes, por estar com a mente fechada, muitas vezes pelo preconceito, outros momentos por não se interessar pelo assunto, acaba também trazendo uma certa confusão. Vocês não concordam, meninos? Com certeza. Sim. Edilene, a questão do sexo, eu costumo dizer que a partir da hora que você pratica o sexo, não depende com quem, não importa com quem você está praticando o sexo. O gênero, a questão de você ter seu gênero, que você se orienta a ter, ou seja, se a gente for buscar na história, graças a Deus estou conversando com 2 professores de história, que na história da humanidade não tinha essa distinção de quem era hétero, gays, bissexuais, e todo mundo fazia sexo livremente com todo mundo. Isso já vem do passado, e hoje nós vivemos num momento muito de discriminação por conta da orientação sexual de cada pessoa, do indivíduo, e o gênero é aquilo também que você acha, ou você tem certeza daquilo que você é. Porque tem o gênero feminino, o masculino, e muitas das pessoas, que aí vem, a gente abrange a questão das pessoas trans, a pessoas transgênero, o gênero que ela se orienta é aquilo que ela vive. Então, aí vem a questão dos direitos dela viver aquilo que a mente dela orienta. Ou seja, ninguém chega de uma noite para o dia dizendo hoje meu gênero é isso, meu gênero é aquilo. Ou seja, a sexualidade, dentro desse contexto, é adverso à questão do gênero. Essa também é a minha opinião também, né? Uhum. Carlos, Léo, gostaria de complementar? Sim, Carlos, maravilhoso, né? O professor de história já nato, de vida. Mas é justamente isso. O gênero, ele está muito ligado, a sexualidade, ela está ligada a como você se comporta dentro dessa comunidade. E o gênero é mais como, infelizmente, vivemos em uma sociedade machista. Quando a gente nasce, nós ganhamos um gênero
O se sexo. identifica É. a genitária, e aí se identifica se é homem ou é mulher. Mas É o hoje, sexo masculino, o sexo feminino. com toda essa fluidez, existem os não binários, que são aqueles que não se identificam nem com o gênero masculino e nem com o feminino, mas a orientação sexual, a forma como você se comporta, está ligado à sua sexualidade. Por exemplo, eu sou gay, que me identifico com o gênero de nascimento, eu me identifico com o gênero masculino, mas o fato de eu ser gay não me torna mulher. Então, as pessoas têm muito isso de... Algumas vezes eu sempre ouço perguntas em lugares e é muito peculiar e eu acabo conversando, dialogando com as pessoas sobre isso. Não é o fato de eu ser gay que quer dizer que eu sou mulher, não. Eu respeito a identidade de gênero das minhas amigas trans e travestis, mas eu, Léo, eu me identifico com o meu gênero de nascimento. O que me torna diferente dos outros indivíduos é a minha sexualidade. Então, as pessoas confundem isso. A sexualidade está ligada a como você se comporta dentro desta comunidade. É como você se vê sexualmente, como o Carlos falou aí. E o gênero está ligado a como você se identifica. Por exemplo, as pessoas trans, elas não se chamam transgêneros porque elas não se identificam com aquele gênero de nascimento. Por isso que se chama trans, porque eles transicionam do gênero que foi dado no nascimento para o outro gênero com o qual se identifica. Então, eu volto a falar, não é uma genitária que torna uma pessoa mulher. É como você se vê, é como você vive. Então, Carlos foi muito, muito sucinto nisso aí. Então, é por isso que a gente precisa aprender a respeitar como é que diz, a identidade de gênero das pessoas. Então, a gente tem que saber acabar com os pronomes para não acabar ferindo a história, porque a partir do momento que eu tenho uma amiga trans e eu trato com os pronomes dele, eu estou tentando apagar a história desta mulher. Eu estou querendo dizer que ela é muito mulher que as outras mulheres. O fato de não ter uma genitária. Entendeu? Então a gente tem que saber isso, a gente tem que saber diferenciar o gênero da sexualidade. A sexualidade é como eu me comporto. Léo, me dá uma parte. Diga. Léo, me dá uma parte. Um exemplo, a Intercredo Neves é questão de Leca Babalu. Isso. Conhecida na cidade, que é uma pessoa trans, isso desde a sua adolescência, que eu vi a Intercredo Neves, as pessoas perguntarem se ele queria ser mulher, ele falava que ele não queria ser mulher, ele só queria se sentir mulher, ou seja, porque essa transição que ele estava, o corpo dele, a orientação dele estava pedindo para ele, que ele não aceita, eu falo dessa época, né, que hoje eu sempre chamei por ela, porque para mim é uma mulher, mesmo num corpo de homem, da questão, e Leca foi se transformando em uma verdadeira mulher, e aí nós temos aí outras pessoas, a Intercredo Neves também, que há muitos anos atrás, que levantou essa bandeira, a questão da sua transformação para a pessoa, da questão aí onde vem a sua sexualidade e também da sua questão de gênero. Isso, meninos. Isso aí, muito então, bem, gente, muito bem assim, colocado. E por conta, informações importantes, mas a gente vai tentar assim, ser mais sucinto, porque senão daqui a pouco dá 1 hora e a gente tem que terminar, né? E assim, essa questão, por conta dessa questão do gênero, né, do sexo masculino e feminino, põe, né, alguns papéis, por exemplo, menino brinca de bola, menina brinca de boneca, né? Menino veste azul e mulher veste rosa. Não é isso? Então, deixa eu dar adentro. São expressões implícitas ali, né, que demarca, né, que é como se dizer, aqui é uma caixa e você tem que caber nela, né? Então, só porque eu sou mulher, eu não posso vestir uma roupa azul, eu adoro azul. O azul para mim, é uma cor muito linda. Adoro todas as cores, na verdade. Mas assim, por que eu tenho que vestir rosa só porque eu sou mulher? Por que um homem não pode vestir
Um menino não pode vestir uma roupa rosa. Gente, um homem de camisa rosa eu acho super elegante. Né? Mas aí a sociedade, esse padrão, aí já cria, né? Já vai, alimenta, né? Esse tipo de papel dentro da sociedade que eu creio, na minha opinião, também dificulta, né? Essa ocupação de espaço, né? Pelo LGBT. Com certeza. Pode falar. Falando na questão de vestimentas, essa questão de cores, essas coisas assim, quando me perguntam o que é que eu acho da criança do sexo masculino brincar de boneca e do feminino brincar de bola, eu falo, deixa a criança ser criança. A orientação sexual dela não depende exatamente do que ela está brincando. Porque eu conheço várias pessoas que brincavam de boneca, principalmente com suas irmãs, com suas primas, aquela coisa toda, pessoas héteros até, pessoas héteros, que não, de forma nenhuma, porque brincava disso, se tornou um LGBTQI, mas simplesmente passaram a respeitar, você entender o lado feminino das pessoas, que todo homem, todo hétero, tem seu lado feminino, tem seu lado mais humano, que isso vem da mãe, vem a questão do afeto da mãe, às vezes do pai. Quantas pessoas nós conhecemos que são afeminadas, mas elas não são gays? Elas não são LGBTQI+. Porque o comportamento delas não quer dizer que a sexualidade delas está atingida pela sociedade injusta e que ataca, que criminaliza tudo aquilo, seus atos e todas essas pertences dos seus trejeitos de viver. E aí, meus amigos, a gente está já na metade da live, né? Na meia hora, esse bate-papo saudável, fundamental, como o Carlos trouxe no começo da sua fala, a questão dessa representatividade das minorias, e as minorias elas ficam sem espaço que não somos minorias, né? Não, é minoria no sentido de... Não, mas eu costumava falar, se muita gente de Tancredo Neves estiver me ouvindo e me vendo nesse exato momento, eu costumava falar, todas as vezes que eu encontrava com pessoas, é o seguinte, somos chamados de minoria, mas somos 90% da população do mundo. Então, gente, por conta desse padrão, dessa padronização, por conta dessa educação, né, ao longo desse tempo, essa influência da questão religiosa na educação, nos comportamentos, a gente caminha e vivencia hoje uma sociedade preconceituosa, desrespeitosa, né, com as diferenças. Então, quando eu falei no começo que eu vejo, significa dizer que todas as pessoas, elas têm o quê? O seu lugar, elas precisam ser ouvidas, né? E elas precisam ser respeitadas. Então, nós convivemos com um preconceito muito grande. Sabemos que o travesti é a pessoa que mais morre, né? Vítima de violência nesse país. Ou seja, a cada uma hora no país, um travesti é morto por questão da sua orientação sexual. Exatamente, isso. E aí a gente recentemente tivemos o caso de uma que foi apedrejada, uma travesti. Gente, isso em 2022, a gente se ouvir isso é muito alarmante, é muito triste. E ao mesmo tempo que é o mesmo país que mais acessa, não sei se eu posso falar esse termo nesse horário, pornografia transexual e travesti no Brasil. Então, o país que mais consome esse tipo de conteúdo é o país que também mais mata. Ô, Léo, mas é a questão da hipocrisia. A questão da hipocrisia, né? Hipocrisia. É isso. Mas são dados chocantes e alarmantes. Sim, só para poder adentrar um pouco de Tancredo Neves, a cidade que, pela primeira vez, eu fiz a parada gay conhecida,
que é a parada LGBTQI+, hoje. Eu fiz a primeira parada gay, fiz a segunda parada gay, com o apoio também da PLB, Sindicato de Tancredo Neves, também da Costa do Dendê. E eu digo para você o seguinte, quantas pessoas aí em Tancredo Neves discrimina, mas dentro do seu íntimo, dentro de quatro paredes, se relacionam com pessoas LGBTQI+. Em Tancredo Neves, teve ex-vereadores, ex-secretários, ex-prefeito. Nós tivemos várias pessoas que se identificam e se relacionam com LGBTQI+. Tivemos padres, 2 padres em Tancredo Neves, que eram LGBTQI+, mas por conta da sua religião, da sua discriminação, não se assumiam aquilo que eram para a sociedade. Então, vamos dar prosseguimento. Então, diante de todo esse bate-papo nosso, preconceitos, né, violência de toda ordem, sufocamento, que assim, você sufocar, você viver algo que não está dentro de você, é uma violência também, não deixa de não ser uma violência, né? Muito violento você não poder expressar a sua, como é que eu vou dizer, a sua homoafetividade, né? Você não poder se relacionar com pessoas do mesmo sexo porque você deve uma explicação para a sociedade, então você sufoca, né? Edilene, eu não falo nem dever, a sociedade que impõe, né? Aquela sensibilidade, você é sensível, mas você sufoca. E isso vai lhe trazer o quê? Isso também é violento, porque você não consegue ser quem você é de verdade, acaba se tornando o quê? Um ser humano amargo, né? Infeliz, e acaba transbordando essa infelicidade para o seu meio social, né? Sem saber, causando uma violência. Isso também é a autoviolência. Você tem medo da violência externa, mas você acaba se autoviolentando. Eu ia falar aqui nesse instante, mas já colocar aí no rodapé, acho que foi Zé que o nosso técnico aí colocou no rodapé, a questão do julgamento do STF, que em 2019, volta aí, Zé, já que você trouxe, 2019, ele traz, né, a LGBTfobia como crime, criminalização, né, criminalizou a homofobia. Então, crime, tal como o racismo, né? E pode levar de 1 a 5 anos de prisão, paga multa. Isso é muito bom. Então, no começo da nossa live, passamos um vídeo, e nesse vídeo demonstrou vários avanços no sentido de proteger este público, no sentido de proteger essas pessoas. Então, tem avançado, né? Infelizmente, esse avanço é às custas de violências múltiplas, né? Principalmente de mortes também. E a gente sabe que ainda precisa avançar, né? Edilene. Oi. Quando você colocou aí a questão do STF colocar como crime, aquela coisa, mas não enquadra o crime, na verdade, de homofobia. Então, somos enquadrados em um crime de injúria. A questão do crime contra LGBTQI+, está enquadrado na lei que criminaliza a injúria racial. Então, temos que avançar para que a homofobia seja realmente criminalizada com a lei específica, uma lei específica para isso. Porque as lutas nossas sempre de participar em Brasília para criminalizar a homofobia ainda não avançou de um certo ponto e ficamos parados em outras, porque foi enquadrada como em crime de injúria racial. Uhum. Muito, muito interessante. Então, você, na verdade, você trouxe uma informação que já ia fazer parte da minha primeira pergunta, né? Primeira pergunta, para a gente terminar, para a gente estar quase chegando ao fim da live, que, na verdade, você fez uma avaliação, né, da atuação dos governos federal, estadual e municipal, né? De políticas públicas
para o LGBT, especificamente LGBT. Então, qual é a sua avaliação? Você trouxe algo, né? Esse sentido que você falou do federal, mas a avaliação. Aí eu vou fazer essa pergunta e os dois respondem. Os dois respondem essa pergunta. Sobre essa avaliação. Fale, Léo. Eu acho não, eu tenho certeza que não existem políticas públicas voltadas para a comunidade LGBTQIA+. Tanto quanto que até há pouco mais de um ano, os ministros do STF também revogaram uma lei inconstitucional, quase que não sai, que impedia nós que fazemos parte da comunidade LGBT de doar sangue. Isso há pouco mais de um ano. Sendo que esse entendimento reforçava o estereótipo de preconceito, porque não era voltado para uma prática sexual, não era voltado para uma conduta de risco, e sim um grupo de risco. Então, se a gente perceber, diversas vezes eu tentei doar sangue e faziam perguntas constrangedoras e depois falavam assim, infelizmente não pode fazer doação. Então, se a gente for observar, o nosso SUS, o sistema de saúde, ele não oferece nenhuma campanha voltada para a comunidade LGBT. Nós temos o mês do orgulho LGBT, o mês de julho, que deveria, eu acho que os governos federais, começar pela esfera federal, devia usar esse mês como um mês de conscientização sobre doenças. Existiu uma década no Brasil, se não me falha a memória, na década de 80, foi quando São Paulo começou a ter grandes surtos de HIV. E existia muitos desse grupo, a sua grande maioria eram pessoas LGBT, justamente por isso, porque não tem uma política pública afirmativa voltada para esse grupo. Ou seja, quando a gente inicia a nossa vida sexual, a gente não tem informações, o SUS não disponibiliza informações voltadas para o público. Eu acho que assim, como a gente tem o mês de novembro, novembro azul, outubro rosa, eu acho que a gente deveria ter o mês de julho como mês de enfatizar as questões LGBT, de prevenção a essas doenças, entendeu? Não existe isso. Então, eu acho que a gente... Eu tenho certeza que nós, comunidade LGBT, somos desassistidos pelo governo. E, ultimamente, estamos muito desassistidos. Por exemplo, a nível estadual, a gente não vou nem falar a nível municipal. Então, é uma coisa que vem lá de cima. Então, é um reparo histórico que precisa ser feito. Eu acho que se nós temos um mês, que é um mês de luta, de conscientização sobre a LGBTfobia, então, eu acho que também é um mês da gente usar esse mês para conscientizar a comunidade sobre os riscos, sobre as doenças. Eu acho que falta muito isso, na minha opinião. Léo, parabéns. Só completando um pouco, antes de responder, Edilene, só completando o que o Léo disse. Já estão respondendo, deram resposta. Eu vou já para dentro daquilo, um pouco da minha luta. Quando se foi o governo federal, quando passou a distribuir preservativos no Brasil inteiro, não distribuiu só por causa do HIV. Eles distribuíram porque eles achavam que os LGBTQIA+, eram que transmitiam o HIV para toda a população. Então, foi por isso que começou essa questão da distribuição de preservativos no país. Então, se hoje nos postos de saúde você encontrar uma camisinha, um preservativo masculino ou feminino, isso se deve à luta constante dos LGBTQI, dos movimentos, para que essa questão do HIV pudesse não ser mais uma doença de gay, que era rotulada antigamente como uma doença dos gays. E por isso o Ministério da Saúde criou a distribuição de preservativos para poder diminuir a contaminação, que eles achavam que eram os gays que contaminavam. Mas teve uma época que muitos héteros, principalmente pessoas de idade,
pessoas idosas que estavam mais contaminadas com HIV no país. Vou falar. Então, assim, vocês trouxeram, né? O Léo falou muito bem a questão da falta de políticas públicas, falou no âmbito nacional, estadual, e vou abrir um parêntese, porque às vezes a gente espera, né, que venha de lá, mas pode também fluir daqui para lá. Por que não? Então, um belo projeto, um belo movimento, um engajamento de pessoas com este mesmo objetivo. Olha, Carlos conseguiu aqui. Léo, só para trazer um pouquinho, o Carlos trouxe um pouquinho da história e eu me vi um pouco na história do Carlos, que a gente conseguiu, não era, Carlos? A gente ajudava muito nesse sentido, sim, né? Sim. Por isso que eu falei, estava complementando a Léo e ia responder a sua pergunta. Isso. Teve stand, já respondeu, a gente fazia stand na rua, com informações, com cartilhas informativas, fazia reuniões de pequenos grupos, mas, assim, é preciso que se faça. Então, assim, não é porque muitas vezes que o município, Léo, não possa fazer. Então, ele pode, sim, desenvolver o julho... Tem o Setembro Amarelo, o Outubro Rosa, o Novembro Azul. Por que não desenvolver o Julho Branco, o Julho Verde, o Julho Roxo, o Julho Amarelo, o Julho Todas as Cores? Entendeu? O Julho Arco-Íris, e promover essas campanhas, porque são campanhas para pessoas. São campanhas para pessoas. Então, é preciso que se tome sim a iniciativa. Então, é preciso, existe um conselho de saúde, rapidinho, Carlos, existe um conselho de saúde no município e vocês podem estar se organizando e ir também no dia de reuniões nesses conselhos e mostrar lá, olha a população do município, que representa X% da população tancredense. Essa população está desassistida disso. Então, é preciso que comece. Alguém precisa começar, né, esse movimento. Pode falar, Carlos, depois da próxima pergunta. Diante do que você está falando dos nossos estandes, das nossas campanhas, foram mais de 15 anos a gente participando, levando informações à sociedade tancredense. No mês de junho, na época do São João, aniversário da cidade, a gente montava nossos estandes. Só paramos de participar dos estandes na época que o ex-prefeito Moacir era prefeito. Nós tínhamos cadeira no Conselho Municipal de Saúde, também fomos retirados do Conselho através também da gestão de Moacir. Então, assim, foi uma perda muito grande para o movimento de Tancredo Neves, mas a gente teve mais de 15 anos fazendo esse trabalho de informação educativa e distribuição também de preservativos durante os festejos que a cidade tinha. Você conta novidade ou eu conto, Carlos? Oi? Deixa para o final a novidade, né? Sim. Ah, certo. Tem novidade, eu não estou sabendo. Então, vamos lá. Meninos, assim, está se aproximando o nosso término dessa live. Eu vou fazer mais uns perguntas aqui, para que a gente possa discorrer um pouquinho mais. E aí, eu pergunto para vocês assim, na sua opinião, Léo, quais são os principais problemas, desafios e conquistas da população LGBT QIA+. Olha só, começando como as principais conquistas, eu acho que essa lei de certa forma, é uma conquista, entendeu? O fato da OMS, há 30 anos, ter retirado a homossexualidade da classificação de estatísticas de como uma doença, entendeu? O momento em que, em 2018, a transexualidade deixou de ser classificado como doença. Olha só, 2018, há 4 anos atrás, ser transexual ainda era considerado doença. Então, são pequenas vitórias. Mas eu vejo que uma coisa que Carlos falou muito importante, a gente precisa, de fato, de uma lei
que criminalize a LGBTfobia como crime, não como uma injúria. Eu acho que o que foi feito até agora, essas leis, elas não acabam com preconceito e a discriminação, mas foi um passo muito importante, e tem sido um passo muito importante para compreender a homossexualidade como identidade sexual, e não como algo que necessita de cura. Então, eu acho que o caminho é longo, é longo. Se a gente parar para observar desde a década de 70 a luta, então é preciso que a gente ocupe esses espaços de fala, que nós, como eu falo, você não precisa ser LGBT para você lutar pelas causas LGBTs. Então, você pode... Edilene está aqui. Ela é simpatizante da causa. Então, você não precisa fazer parte de um movimento para lutar por ele. Você basta querer se engajar na luta. Então, eu acho que muita coisa ainda precisa ser feita, e a gente tem que aproveitar esse ano, né, que é um ano político, e escolher pessoas que estejam, de fato, comprometidas, que tenham no seu plano de governo planos e ações para a comunidade LGBT. Nós precisamos ocupar espaços, precisamos colocar representantes nossos, porque só entende o que é ser LGBT no Brasil quem faz parte da comunidade, quem sofre diariamente com a falta de emprego, com a falta de oportunidades, com tudo isso. Então, a gente precisa começar a pensar, a reformular esse pensamento. Então, a gente tem que voltar em pessoas que estejam engajadas com as nossas, entendeu? Com as nossas pautas de luta. Então, eu acho que muita coisa mudou, mas muita coisa ainda precisa ser mudada. E uma coisa que eu quero deixar aqui para todos, todos e todes que estão nos ouvindo, que a gente tem que parar com isso, de achar, Carlos, por ser gay, é meu inimigo. Tem muito disso dentro do movimento LGBT. Dentro dessa comunidade, o racismo, o preconceito existe fora, mas dentro da própria comunidade, desse conjunto de letras, ele é muito grande. Então, eu deixo aqui um apelo. A gente precisa se unir quanto comunidade, porque o nosso inimigo é outro. É um sistema que tenta, a todo momento, fazer com que, nos silenciar, fazer com que nós passamos como invisíveis. Então, o meu inimigo, o seu inimigo, é o sistema, não é o outro, não é o gay, não é a travesti. Pelo contrário, a gente tem que se unir força, entendeu? Então, esse é o momento da gente fazer isso. Eu tinha muito esse pensamento antes, graças a Deus, eu agradeço muito da minha formação política, dos movimentos sociais que eu participei, porque eu pensava desse jeito, eu não posso ter amizade com outro gay, olha a mentalidade do ser humano. E hoje eu descobri que a gente faz parte de uma comunidade. Se eu não der a mão a Carlos e a gente não brigar, o outro não vai vir de fora, não vai brigar. Então é isso. Então o que eu deixo aqui como uma consideração final minha é isso, é a gente se unir quanto comunidade e alinhar os nossos pensamentos com aquelas pessoas que estão alinhadas com as nossas pautas, que tem projetos, políticas públicas para LGBT, que tem tudo isso. Não basta a gente simplesmente dizer, mas eu não sofro, eu sou um gay normal, padrão, eu não preciso lutar pelo meu direito. Sim, mas tem que dar cara, porque quem dá cara diariamente são os gays passivos, entendeu? São os afeminados que sofrem. Os gays padrão chamados, esses passam despercebidos pela comunidade, mas nós que somos afeminados, a gente é quem sofre diariamente. Então, a gente precisa se unir quanto comunidade. É isso. Então, eu acho que muita coisa mudou, mas muita coisa precisa ser mudada, e o momento é esse, é o agora. O melhor momento é o agora. Com certeza. Léo, não só para você, mas para todo mundo, eu falo direcionando para você, porque a gente está guardando uma coisinha para mais tarde, que a gente vai ficar mais 2 horas aqui, né, Edilene? Faz umas 2 horas, o movimento teve muitas conquistas, eu digo a nível estadual, também a nível nacional, claro, não foi aquilo que almejamos, não é a conquista concreta, mas foi conquistas. Dentro do movimento estadual, nós conseguimos fazer uma frente estadual para levar para Brasília as reivindicações, as pautas da Bahia. Por vários anos, nós todo ano, 2 vezes ao ano, nós estamos em Brasília, em Salvador, discutindo esses direitos, aquilo que queríamos. Conquistamos algumas coisas que
pode hoje passar até a despercebidas, mas nós conquistamos. O que nós queremos, na verdade, além do respeito, nós queremos andar livre, nós queremos entrar dentro dos espaços de direito, nós queremos entrar na política, nós queremos entrar no mercado de trabalho, nós queremos entrar de todas as formas nos lugares que nós temos direitos como seres humanos. Nós não queremos que tenha cota racial, nós não queremos cota LGBTQI+. Nós queremos os mesmos direitos, porque nós estudamos, nós pagamos nossos impostos, construímos também para o crescimento desse país. A Tancredo Neves, eu não vou poder falar o nome da pessoa, mas teve um crime de homofobia em Tancredo Neves. Muita gente não sabe. A pessoa foi assassinada, ela não foi assassinada pelo que a polícia e outras pessoas estavam dizendo. Ela foi assassinada porque ela era um LGBTQIA+. Eu não vou dizer o tempo, para ninguém estar deduzindo quem foi. Mas eu tenho conhecimento, o GGB também teve conhecimento, todo mundo, mas só que assim, até hoje, cadê a polícia? Cadê as investigações? Cadê prender os culpados? Porque as vítimas somos nós. E dentro do movimento LGBTQIA+, nós também lutamos pelo direito da mulher que sofre violência doméstica, violências raciais, todo tipo de violência que a mulher sofre. Dentro do nosso movimento LGBTQIA+, lutamos também por esses direitos. Então, fica um alerta também para as mulheres da Tancredo Neves que são violentadas ao tempo todo. A Tancredo Neves, não sei, eu estou falando até Tancredo Neves porque nós estamos nesse eixo da cidade, aquela questão, mas quantas pessoas eu conheço de Tancredo Neves, da zona rural, que são violentadas pelos seus companheiros, por outras pessoas, por estarem na zona rural, por falta de segurança, por falta de políticas públicas. Aí a gente tem que lutar também para que o município também crie políticas públicas, o Estado crie, e o governo federal, que eu falo Estado, também lute por essa causa. Porque para você lutar pelo LGBTQIA+, você não precisa ser gay, você não precisa ser negro, você precisa ser ser humano. Muito bem. Muito bem, interessante. Meninos, estamos nos aproximando já do final da nossa live. O tema é bastante robusto e não vai ser apenas uma única live que a gente vai tratar do assunto, até porque dentro dessa população existem vários viés, vários assuntos que devem ser abordados, né, como o campo de trabalho, o mercado de trabalho, né, como o preconceito dentro da própria família, né, o preconceito fora dela, a ocupação dos espaços de poder. Então, tudo isso a gente sabe que é dificuldade desta população. Só que, na minha opinião, eu ouço muito uma frase. Tem algumas colegas minhas que dizem assim, aí fala assim, Edilene, você está sumida. Olhe, quem não é visto não é lembrado. Aí fica o tempo todo assim, quem não é visto não é lembrado. Então, às vezes fica aquele martelinho na nossa mente. E aí eu trago essa frase, né, que algumas colegas fazem de brincadeira comigo, e eu trago para aqui. Realmente, quem não é visto não é lembrado. Então, o primeiro passo que nós precisamos, que é preciso ser feito, é dar visibilidade a esta população. Porque, Léo e Carlos, o sistema quer mais que esconda. Então, assim, existem os avanços, né, legais para esta população, mas é preciso que se busque realmente a efetivação. Então, assim, hoje, o casamento com pessoa do mesmo sexo ok, mas ainda tem resistência da sociedade em como é que eu vou dizer, afirmar esse direito, ir lá e fazer. Então, assim, ainda há muita resistência da sociedade. Então, dá visibilidade. Então, assim, vou trazer um pouquinho para o nosso foco de PTN, que é onde nós estamos, é onde nós precisamos estar contribuindo. E aí eu pergunto assim para vocês. Em nossa cidade, né, quais condições
né, das lésbicas, dos gays, dos bissexuais, dos transvestis, dos transexuais. Então, vamos focar no contexto PTN. Porque não adianta dizer que PTN não existe essa população, porque existe sim. Né? Existe sim. Então, dentro do contexto PTN, quais são as condições de vida desta população? Pode ir, Carlos. Edilene, eu até ia fazer um apelo a você, para que você, como vereadora, além de ser formadora de opiniões, sendo professora, pedir para você, para poder pedir a seus edis, seus colegas, para fazer uma comissão municipal dos direitos humanos, para que possa estar levando esse tema às discussões também na Câmara de Vereadores, para que possa fazer um plano municipal, para que possa levar também alguns direitos municipais para o município. Isso eu estou fazendo a cobrança para você, porque eu te conheço a sua história, conheço a sua luta, e hoje você está vereadora, te dá, de certa forma, esse poder de levar essa discussão para dentro da casa do povo. Então, eu te peço para que você possa convidar, seja eu, seja Léo, seja outros gays, outros LGBTQIA+, para poder discutir com a Câmara de Vereadores esse tema, essa pauta, para levar para a cidade de Tancredo Neves direitos, mas também alguns deveres, mas tudo pautado para o LGBTQIA+. Pedido feito, pedido anotado. Acompanhe a sessão que será abordada. Mas E outra coisa. só aquilo que o Carlos falou. Aqui não existe, de certa forma, não há política, entendeu? Nós temos aqui pessoas que estão na comunidade inserida. Temos lésbicas, gays, transexuais. Temos duas, a exemplo de Leca, Maísa, entendeu? Então, não tem uma política, não tem um viés de como essas pessoas são assistidas. Na verdade, é desassistida pelo poder. Então, isso aí é fato. Nós precisamos sim, sentar, dialogar. Eu acredito, eu tenho certeza que esse primeiro momento aqui foi válido, a gente começou a falar do assunto, então a gente começou a caminhar. Agora é a gente dar as mãos e seguir nesse viés, porque precisamos sim ocupar esses espaços de fala, precisamos retomar esses lugares, entendeu? Porque estamos desassistidos. Léo, diante daquilo que você falou e também daquilo que eu estava falando, Tancredo Neves, em 2010, na verdade, 2008 foi criado o Instituto Cultural Íntimos, onde trata de assuntos de direitos humanos e tem a diretoria LGBTQIA+. Então, é um desafio, vamos deixar para a nossa vereadora, para levar essa pauta, para a gente reativar o grupo LGBTQIA+, de Tancredo Neves. Não precisa exatamente ser um grupo muito grande, mas sim de pessoas que não sejam também, para discutir esse assunto, para que nós possamos levar conhecimento, informação às pessoas da cidade, e principalmente aos LGBTQIA+, que eles não se sentem à vontade de demonstrar a opinião diante da sociedade tancredense. Eu ia acrescentar, na verdade, a importância desse bate-papo e também a reestruturação do grupo Íntimos, o qual a gente do sindicato, eu como pessoa, né, incentivava muito o Carlos, né? Carlos é bastante engajado. A partir do momento que a pessoa se organiza, né, que ninguém solta as mãos de ninguém, as pessoas vão se juntando para, a partir dessa união, começar a despertar o sentimento de pertencimento de uma população, né? Então, eu só vou suspender a bandeira,
né, negra, dos negros contra o preconceito, se eu me sentir pertencente a esta comunidade, né? Então, eu só vou levantar a bandeira da mulher, de lutar contra a violência contra ela, né? Se eu me sentir pertencente, né, a este grupo. E assim sucessivamente. E assim também com a população LGBTQIA+. Então, assim, eu tenho muitos amigos, muitos conhecidos, né? Inclusive colegas professores, né? Que faz parte dessa população e que não se sente à vontade, como foi muito bem colocado por Léo, não se sente à vontade para estar falando sobre o tema. E isso é o quê? Isso é por conta de quê? De uma sociedade preconceituosa e, acima de tudo, omissa. Porque a sociedade ela é omissa. O poder público ele é omisso com a população. Né? Ele é omisso com a população. Então, assim, a gente precisa realmente de uma estruturação social, de uma reestruturação social, em que a base seja o respeito às pessoas. Porque quando eu olhar para a pessoa negra, eu não vejo ali um negro, eu vejo uma pessoa. Quando eu olhar para o homem branco, eu não vejo ali um homem branco, eu vejo uma pessoa. Né? Assim também, quando eu olhar para os meus amigos que estão aqui nesse bate-papo maravilhoso comigo, eu não estou vendo aqui o homossexual, os gays, eu estou vendo aqui 2 amigos meus. Porque a identidade dele de gênero, né? a condição afetiva deles não me pertence, eu não tenho nada a ver com isso. São eles, é algo do particular deles. Né? Então, essa população precisa vir para essa visibilidade. Né? Infelizmente, neste país nosso, de terceiro mundo, em que há uma diversidade maravilhosa, um país continental como o Brasil, com uma riqueza maravilhosa, infelizmente, ele tem como é que eu vou dizer? O ranço, né? do processo colonialista, né? Do homem branco, da superioridade da raça, né? E com todos os seus preconceitos trazidos também por uma educação onde a religiosidade se fez presente e marcou a vida dessa população. Então, o nosso país ele ainda precisa melhorar e muito. E isso só vai mudar quando realmente a gente começar a olhar para as pessoas e ver gente, e ver pessoas. Quando a gente realmente tirar o véu do preconceito, da nossa ignorância e da nossa estupidez. Aí sim a gente começa a galgar, a experimentar uma sociedade mais harmoniosa, onde ela tem como base o respeito às pessoas. Enquanto a gente não chega nesse patamar, enquanto a gente não chegar nesse nível, a gente precisa lutar. Precisa lutar com toda a garra, precisa lutar com toda a força, precisa... eu tenho uma frase que eu vou trazer aqui de Irmã Dulce, um episódio que aconteceu com a Irmã Dulce, que ela, na sua luta, né, para acolher as pessoas de rua, todo mundo aqui sabe a história de Irmã Dulce, Santa Dulce dos pobres, né, a nossa santa baiana, e ela ali na sua rotina de pedir ajuda para os famintos, para os desabrigados, ela foi pedir a um comerciante dentro de Salvador, e o comerciante simplesmente cuspiu em sua mão. Ela olhou para o comerciante, olhou para o cuspe, fechou a mão e disse: esse é o meu, agora eu quero dos meus protegidos. É muito forte essa passagem de Irmã Dulce, é muito forte, porque com essa mão fechada, com o cuspe ali dentro, ela demonstra renúncia, ela demonstra amor, ela demonstra uma superioridade de alma naquele momento e uma compreensão e tolerância para com o outro. Para com o outro. Né? E não deixa de não ser... não deixa exatamente em defesa daqueles que ela queria, porque o foco não era ela, o foco não era o orgulho dela, o foco não era o ego, era trazer
o benefício para a população que ela estava protegendo. Então, tudo que a gente conseguiu até aqui foi fruto de luta, fruto de sacrifício, fruto de cara lisa, cara de banha, cara de pau. A gente toma um chepo aqui, toma outro ali, mas a gente vai, a gente segue, porque o objetivo precisa ser aquilo que a gente quer alcançar. Então, o que é que essa população tancredense, o que é que essa população homossexual, o que é que essa população gay de Tancredo Neves quer alcançar? Quer ficar na invisibilidade? Quer ficar na zona como é que eu vou dizer? Na zona da invisibilidade? Né? Na zona de conforto, isso? Na zona de conforto. Então, essa zona de conforto, sem ir à luta, só fortalece o preconceito, né? Só gera um certo conforto ao poder público, porque ele não está lutando, não vou fazer. Então, se lutar, se me alfinetar, eu ajudo, eu faço. Mas se não me instigar, vou fazer para que eles estão bem, não estão reclamando. Então, gente, está chegando ao final da nossa live. Vou pedir que vocês façam as considerações finais. Quero aqui desde já, agradecer, em nome da PLB Sindicato, agradecer a cada um de vocês dois. Vamos estar trazendo outros debates, outros temas voltados para esta população, dentro do nosso espaço sindicato, para que a gente possa realmente ir sensibilizando a nossa população para este sentido e que a gente possa agregar valores na vida dessas pessoas e em nossas vidas também, né? E poder contribuir de forma positiva para a nossa comunidade tancredense. Então, agradeço de coração em nome do sindicato. Me coloco desde já, como o Carlos solicitou aí, a ação da vereadora. Como vereadora também, me coloco à disposição e a gente pode estar debatendo esse assunto pós-live ou em outro momento, começar a se organizar, me coloco à disposição. E peço que vocês façam as considerações finais de vocês. Eu começo por Carlos, ou começo por Léo? Começo por Carlos, que é o nosso convidado, né, Léo? Pronto, então vá, Léo. Vá, Carlos. Primeiro, antes de fazer minha consideração final, eu quero dizer para Léo, quero fazer um convite para ele, na verdade. Quero convidá-lo para poder fazer parte do grupo íntimo, como diretor LGBTQI+, do Instituto Cultural Íntimos, do Núcleo Tancredo Neves, cargo ocupado anteriormente por Edmilson Calixto dos Santos. Um saudoso menino. Isso. Eu quero te convidar, Léo, para você fazer parte, para você assumir o cargo ocupado anteriormente por ele. Um pouco que eu venho acompanhando das suas lutas, te dar respaldo total para assumir esse cargo. Então, eu te faço o convite. Não precisa aceitar aqui agora se você não quiser. Depois a gente conversa, a gente vai aí. Vamos fazer todo o trâmite legal para que esse movimento aí se reacenda, que seja um fênix. Um movimento que era bom, um movimento que trazia as discussões, um movimento que a gente não só ficava só na questão do movimento, mas sim também a questão da caridade, que muitas pessoas na nossa sociedade, do mundo inteiro, principalmente o Tancredo Neves, passa por necessidades. Edilene sabe o tanto que a gente fazia campanhas para ajudando essas pessoas, inclusive os LGBTQI+, que passavam por necessidade, por falta de oportunidade, por falta de emprego. Então, eu te deixo este convite. E quero dizer, Edilene, te agradecer imensamente pela oportunidade de mais uma vez estar falando para Tancredo Neves, mesmo a distante, mas me sentindo tão perto agora da população, não só da população LGBTQI+, mas também de toda a população, que a gente faz um trabalho voltado para todos, mesmo sabendo de um movimento, mas a gente lutava pelos direitos iguais, pelos direitos humanos, pela parceria de sempre, e desde o primeiro momento que a Edilene assumiu a PLB Sindicato de Tancredo Neves, ela se engajou na causa e vem lutando até os dias atuais.
Então, eu quero agradecer, eu quero deixar uma reflexão para que as pessoas possam lutar mais pelos seus direitos, não só dentro do movimento LGBTQIA+, mas também dentro de todos os movimentos, seja do sindicato, da PLB Sindicato, seja do sindicato rural, seja da Copasan, seja de todo tipo de sindicato que existe em Tancredo Neves, dos movimentos, que as pessoas possam lutar pelos seus direitos. E muito obrigado, Edênio, muito obrigado, Léo, também pela oportunidade de estar nesse momento contigo. Obrigado a José Raimundo, também a todos que estão nos participando desse momento. Muito obrigado. Minha gratidão. Eu fico até sem palavras diante desse momento histórico, momento único. Eu acho que esse bate-papo se fez muito necessário e eu me sinto muito honrado, Carlos, por esse convite, fazer parte juntamente com você, né, desse movimento do Instituto Íntimos. Então, para mim, eu sei que serão muitos desafios, mas desde então eu já quero deixar aqui a minha imensa gratidão em você ter pensado em mim, não para substituir, né, porque Mimi Edmilson é uma pessoa insubstituível nos nossos corações, na luta. Eu sempre tive ele, você, como exemplos de pessoas que eu sempre quis seguir, sempre quis estar próximo, justamente pelo trabalho maravilhoso que vocês faziam na nossa cidade. E uma coisa que eu falei, que quando o Mimi ele nos deixou, ele também, de certa forma, deixou o movimento LGBT órfão na nossa cidade, porque ele não fazia só o movimento LGBT, ele tinha um trabalho social muito lindo com você. Então, desde então, eu já quero agradecer pelo convite e digo que estarei em total disposição, entendeu? Para assumir esses desafios. Continuaremos trabalhando junto. Esse momento aqui é só o começo. Também quero agradecer a toda a PLB na pessoa da nossa grande amiga Edilene, que eu sempre falo, somos amigos de longa data e amigos também de profissão. Eu já posso falar assim. Também agradecer a José Raimundo por todo o suporte e a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. E o que eu deixo como reflexão para todos, todas e todes é que uma frase de Nelson Mandela que me toca muito, que se nós somos ensinados a odiar, a gente também pode ser ensinado a amar. Então, o que eu deixo aqui, amem os seus filhos, ame os seus familiares da forma que ele é, porque é muito difícil para uma pessoa LGBT se assumir, entendeu? E não ter esse conforto, esse acolhimento. Então, amem. Antes de tudo, amor. Pratiquem o amor, porque é uma lei universal, é um dos mandamentos que Deus deixou. A gente amar o outro. É amar da forma que ele... Não é da forma que ele escolheu ser, da forma que ele é. Entendeu? Sem a gente querer modificar. A gente tem muito isso de querer mudar o outro. Não, a gente não muda. E outra coisa, a sociedade só se transforma se a gente se transformar. Então, o que eu deixo aqui é isso. Desde então, mais uma vez, eu agradeço o convite. Para mim, será uma honra inestimável fazer parte do Íntimos, que eu posso dizer que muitas vezes eu tive dúvidas no meu processo de aceitação e Carlos e Mimi foram duas pessoas que estiveram ao meu lado, entendeu? Nesses momentos, tirando dúvidas. Então, eu falo, nós precisamos fazer esse trabalho. Eu posso dizer hoje que eu sou um fruto do projeto Íntimos. Então, para mim, é uma honra estar continuando esse legado de nosso saudoso Mimi. E é isso. E teremos muitos e muitos momentos, que venham mais momentos como esse. E desde então, agradecer a Carlos, que a gente conversou assim com ele, fez o convite, ele se mostrou, mesmo estando em outro município, desenvolvendo um trabalho muito lindo, voltado para as questões sociais. Ele se mostrou receptivo, abraçou a nossa ideia e deu as mãos junto com a gente para que esse momento aqui fosse produzido. Então, eu só tenho a agradecer a todos os envolvidos. Obrigado mesmo. Lembrando, rapidinho aqui, só para a gente terminar, lembrando que, Léo, você se referiu a Mimi e a Carlos, lembrando que não foi doutrinação que fizeram com você. Não foi doutrinação. Não. E que ideologia de gênero é apenas falas daqueles que ainda insistem em
em permanecer com o preconceito. Não foi doutrinação, o que teve foi dúvidas, porque tudo que a gente precisa quando a gente está passando por esse processo é de acolhimento, é de alguém que pegue na nossa mão e fale, eu já estive no seu lugar, então eu sei o que você está passando, eu te entendo, é por isso que a gente precisa estar junto com o igual, quanto à comunidade, é por isso que a gente precisa estar juntos dessa forma, então é muito gratificante fazer parte desse momento. Um abraço. Rapidinho, Edilene. Oi? Só rapidinho, só para me completar uma coisa que eu estava me esquecendo, mas acabei lembrando. Léo falou, você também falou muito, que estamos no ano político, um ano de decisões, um ano de a gente tentar mudar tudo, tentar renovar tudo. Então, Léo falou muito da esfera estadual, a questão da política pública. Eu não vou falar o nome do meu candidato ao governo do estado, mas eu vou dizer que está dentro do plano de governo do meu candidato toda a temática do LGBTQIA+, toda a questão no sentido para reanimar o movimento LGBTQIA+, dentro do nosso estado. Então, é só isso que eu queria dizer, que o meu candidato, eu percebo que não é de vocês ou de outras pessoas, mas é o meu candidato que está lutando pelos direitos LGBTQI dentro do nosso estado, está dentro do plano de governo. E eu farei parte disso. Fiquem com Deus, meninos, e muitíssimo obrigada, viu? Obrigada, Deus me abençoe. Uma boa noite de sono a todos os participantes, a todos vocês e aos internautas que nos acompanharam. Tiveram paciência de nos acompanhar até agora, até aqui. Um abraço. Firme e forte na luta. Firme e forte na luta. Não de ninguém. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns direitos básicos da população LGBT. É importante a gente falar sobre essas questões, porque no meio de tantas tragédias que a gente ouve notícias, é legal falar sobre avanços que ocorreram também nesse sentido. Desde 1830, o Brasil ele foi um dos primeiros países da América a descriminalizar a homossexualidade. Né? E essa questão da descriminalização, em termos mundial, ela teve um avanço bem diferente. Por exemplo, ainda existem países que isso até hoje é considerado crime. Mas o entendimento desde já 1973 também é que a homossexualidade deixou de ser classificada como doença pela Associação Americana de Psiquiatria. Em 1975, a Associação de Psicologia também seguiu o mesmo caminho. Já no Brasil, em 1985, 10 anos depois da Associação Americana, o Conselho Federal de Psicologia também deixou de considerar a homossexualidade como um desvio. E em 1999, ele estabelece regras para a atuação dos psicólogos em relação a essas questões de orientação sexual, declarando que a homossexualidade não é uma doença e, portanto, psicólogos não podem fornecer tratamentos que visam a condição de reversão dessa condição, visto que não é visto como uma doença. Em outras legislações, a gente tem também no nosso Código de Defesa do Consumidor que nenhum estabelecimento pode se recusar a atender uma pessoa baseada em preconceito. Temos em relação à união homoafetiva, que desde 2011 os cartórios de todo o Brasil, eles são obrigados a celebrar e registrar como casamento qualquer união estável homoafetiva e pode ter essa conversão, né, da união estável em casamento. Também temos a relação à adoção de crianças, então hoje casais homoafetivos podem adotar crianças desde que eles preencham os critérios básicos para qualquer pessoa de adoção. Mas a questão da orientação sexual não é mais algo relacionado a isso. Uma outra evolução também foi a visão da união afetiva como uma entidade familiar. Isso é uma grande proteção, porque ao ser visto como uma entidade familiar, a união homoafetiva ela ganha todas as proteções que estão na nossa Constituição Federal.
que tem o objetivo de promover o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação sexual. Outros avanços também se relacionam, por exemplo, ao nome social. Então, desde 2014, os boletins de ocorrências de todo o país têm o campo nome social que pode ser preenchido, se houver um nome social. E de 2016 para cá também, temos que todos os travestis e transexuais têm o direito de usar os seus nomes sociais em órgãos públicos, autarquias e empresas estatais federais, tanto se forem funcionários quanto usuários desse serviço. Também temos benefícios relacionados à questão previdenciária, então já é o reconhecimento que casais homoafetivos eles têm direito à pensão de morte e auxílio reclusão desde 2007. Nós percorremos um bom caminho com todos esses avanços, mas é importante lembrar que ainda também tem muitas coisas a serem conquistadas. Uma delas é o projeto de criminalização da homofobia, que tramita no Congresso já há muitos anos, e que ele visa coibir violência contra a população LGBTQIA. É importante ressaltar que somos o país que mais mata transexuais do mundo, então tomar algumas medidas de proteção a essa população é extremamente importante.